Hoje nós vamos meditar em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Amém? Abra sua Bíblia, vamos ler juntos e assim Deus vai falar conosco. Esse é o desejo do meu coração, eu acredito que é do seu também. Hebreus 10, 25 diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus perfeito e poderoso, por isso nós estamos aqui querendo aprender com o Senhor. Nós confessamos que nós dependemos do Teu ensinamento, nós dependemos do Teu conselho, Senhor. Por isso, vem sobre nós nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos que o Espírito do Senhor ministre sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que é Ele que nos ensina todas as coisas que nós precisamos saber. Por isso, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo nas nossas casas. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, Deus. Vai nos inclinando ao Senhor nesse momento. Quebranta-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos aprender a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, dentro da Tua palavra, e praticá-la, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Então, vamos assim focar de forma exclusiva na palavra do nosso Deus. Hebreus 10, 25, nós já ouvimos esse texto, esse versículo sendo pregado algumas vezes aqui na casa do Senhor. E quando nós ouvimos esse texto sendo pregado, era aquele tempo em que ainda a pandemia não havia chegado, não havia ali ainda as regras de quarentena. E glória a Deus, tempo maravilhoso, né? Tempo que nós nos reunimos aqui na quarta, alguns já vinham de uniforme do trabalho, mas não abriam mão de estar. Muitos vinham ali na EBD no domingo pela manhã e levantavam cedo no domingo, abria mão de dormir até mais tarde e chegava aqui, ouvia a voz de Deus, Deus ensinando através dos irmãos, ministrando na classe, através das dinâmicas ali na classe da EBD. Logo depois nós descíamos e descendo, aqui nós adorávamos ao Senhor juntos, né? Aqui neste lugar, continuamos adorando, mas naquele tempo era assim. E depois alimentávamos junto da palavra. Muitas das vezes o domingo da manhã era o culto de ceia. E como o pastor falou, domingo que vem será o nosso culto de ceia, o primeiro culto de ceia em quarentena. Glória a Deus. Jesus é tão bom comigo, com você, que Ele não deixa com que a quarentena nos impeça de sentar à mesa com Ele. E bem sabemos que esse dia é apenas ali a continuação daquilo que nós vivemos todos os dias. A ceia não é um dia exclusivo, né? Não é um ritual, algo místico para que a gente fala, é o grande dia da ceia. Não, a ceia é só para confirmar aquilo que nós já temos vivido todos os dias, que é uma vida lavada, remida no sangue, né? Nós tomamos do cálice porque nós confessamos, nós temos nos remido nesse sangue, por isso nós te adoramos. Nós comemos do pão porque nós adoramos o nosso Deus, porque através do corpo dele que foi entregue, nasceu o corpo de Cristo, que sou eu e você, que é a igreja. Então, através ali desse ato, nós confessamos, eu permaneço no corpo de Cristo, eu valorizo a entrega do corpo do Filho de Deus, por isso eu permaneço aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor. E é um momento lindo, só para testificar que nós estamos confirmando que nós permanecemos na aliança que foi feita no dia do nosso batismo. Aleluias. E também passávamos ali o domingo, às vezes a gente ia visitar alguém, um familiar, mas tínhamos o compromisso de voltar mais cedo, para a noite nós estarmos aqui congregando, que coisa boa. Os irmãos do Ministério de Louvor, sempre chegando ali 1 hora antes do culto, para poder passar os louvores, né? E quem sabe aí, os bastidores, sabe como que é?
Então, nós tínhamos essa rotina, esse desejo, esse arder no coração de permanecermos assim buscando o Senhor, né? Na nossa rotina de culto, no nosso compromisso com a igreja, e aleluias. E quando alguém deixa de congregar, é algo terrível, porque é como se aquela pessoa abandonasse a fé, abandonasse a igreja, abandonasse o Deus vivo, abandonasse o seu Senhor, saísse debaixo da proteção de Deus, não aceitasse Deus mais como Pai. Então é uma situação terrível, né? E quando nós permanecemos congregando, é tudo o contrário disso, porque nós decidimos permanecer no Senhor, na igreja, no corpo de Cristo, na comunhão com os irmãos, debaixo da paternidade de Deus Pai, e é o que nós precisamos. E desses dias, talvez muitos de nós temos sentido saudade e temos lembrado assim, ô tempo bom, numa das visitas que nós fizemos esses dias, eu e o pastor, de março, distanciamento, todas as regras, irmãos, nós estamos obedecendo. Deus tem compromisso com quem obedece. Então, ali na visita, uma irmã falou assim, nossa, mas eu sinto muita falta dos irmãos, muita falta de estar ali, o louvor, é diferente com a gente lá, todo mundo, naquele mover. É verdade, irmãos. E glória a Deus, ruim seria se nós não pudéssemos nos reunir aqui como está acontecendo agora, e não sentíssemos falta, não sentíssemos saudade, né? Estaria errado alguma coisa em mim e em você, mas Deus, Ele está no controle. Deus sabia que ia acontecer isso em 2020. Deus está permitindo com que tudo isso aconteça. Eu creio que Deus, Ele está acima dessas circunstâncias, e eu acredito que você crê também. E hoje o alvo dessa mensagem é a gente olhar para esse versículo entendendo que Deus, Ele continua nos notificando. Porque esse versículo é uma notificação. Deus está falando, olha, não deixemos de congregar-nos. E nós temos que compreender essa verdade hoje, num tempo de quarentena, porque nós não podemos nos reunir aqui nesse local. Então, quando a gente entende, a gente obedece. Mas se nós não entendermos, há uma grande chance, amados, de nós nos dispersarmos. E quando as celebrações voltarem, talvez nós teremos uma surpresa terrível. Porque o que Deus quer é que todos nós vamos voltar, e eu tenho orado, o pastor tem orado, para que os nossos familiares que não estão convertidos estejam aqui, que toda a nossa casa esteja aqui, que os vizinhos estejam aqui, que mais pessoas venham ali se agregar a nós, porque o reino de Deus, ele só cresce. Mas, amados, se nós pararmos de congregar, há uma chance, há uma margem terrível de que quando os cultos voltarem, não está aqui essas pessoas que não permanecerem obedecendo essa notificação. Então, o que Deus quer falar conosco nessa manhã é para que a gente compreenda como é o congregar no tempo de pandemia. E o tema dessa mensagem é congregando em tempo de pandemia. Nós temos que aprender a congregar em tempo de pandemia. Por quê? Porque o nosso Deus não deixou de ser o Deus digno de ser cultuado. Nós cultuamos o nosso Deus por esse fato, por essa verdade, porque Ele é digno de ser adorado, de ser buscado, e Ele diz que aquele que busca vai achá-lo. Então, glória a Deus por isso, Ele já tem a resposta, então nós temos que estar na posição certa. E nessa notificação, Deus diz, olha, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Deus está falando uma linha em que Ele fala assim, olha, se você está percebendo alguém dispersando, talvez o pastor, a pastora, ainda não viu, não percebeu, porque nós somos falhos, infelizmente. Então, se você vê alguém dispersando, alguém que você via na EBD, você não vê, não tem um sinal dele no grupo ali da igreja, você não vê a pessoa interagindo, então Deus está falando, admoesta essa pessoa, chama ela para uma conversa, ali no seu WhatsApp, fala, irmão, irmã, o que está acontecendo? O dia do Senhor se aproxima. Lembra que a pandemia não é para a gente desesperar, a pandemia é para a gente entender que é um sinal
que antecede a volta do Filho de Deus. Amados, é uma coisa que eu quero colocar uma observação aqui, que é uma opinião minha, pastor Eliane, que nós temos tido aí vários sinais nesses dias, nos jornais, nos noticiários, a economia sendo abalada, a possibilidade da fome, tempestade de poeira, nuvem de gafanhoto, a corrupção, o amor esfriando, pais matando filhos, o que mais? A pandemia sobre toda a terra, gente, e às vezes as pessoas falam assim, eu não quero ver isso. Amados, vamos orar, porque o nosso Deus é o Deus que guarda a nossa mente, é o Deus que nos dá a estrutura, porque nós não podemos nos fechar dentro de uma concha e falar, eu não quero ter acesso a nenhuma dessas informações. Por quê? Porque Jesus disse que assim era necessário que acontecesse, mas era para que nós permanecêssemos firmes nele, vigiando em oração, em todo o tempo. Não foi isso que nós ministramos uns dias atrás? Então, quando Deus ele dá os sinais, não é para que eu e você venhamos a fechar os nossos olhos, mas é para que nós venhamos abrir os nossos olhos e aguçar os nossos ouvidos e discernir. Olha, mais um sinal, não é para a gente desesperar, ficar triste, abatido, mas é para a gente ver, eu preciso avaliar a minha vida, eu preciso avaliar o meu relacionamento com Deus, com os meus irmãos. Por quê? Porque os sinais testificam que o Filho de Deus em breve voltará. Então nós temos que sim assistir um jornal decente. Não confio então assiste 2, 3, busca as notícias, fica sabendo, entra lá, pesquisa no Google, depois você vai na Bíblia, confere e fala, nossa, essa reportagem aqui está falando que o que ia acontecer, está acontecendo. Por quê? Porque os sinais, amados, não é para o incrédulo, os sinais é para a igreja. Amém? Então Deus está falando que nós temos que permanecer congregando. Por quê? Porque quanto mais próximo da vinda de Cristo, nós veremos mais pessoas deixando de congregar. Um dos sinais da volta de Cristo é a apostasia, é o deixar a fé, o abandonar a caminhada com Cristo. E o deixar de congregar, de estar reunido com os irmãos, é o primeiro passo para deixar a fé. Sabe, enquanto nós estávamos aqui congregando, a gente olhava para essas cadeiras, a gente conseguia observar o irmão ou a irmã sentava na primeira cadeira, depois vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, chegou lá na última fileira. Nós que somos pastores, a gente olha e fala, tá indo embora, vão chegar junto. E nem sempre a gente consegue, porque se a pessoa não deixar, não tem como. Agora, nesse tempo, você e eu, nós temos que ter essa sensibilidade de olhar para o outro, de conversar com o outro, de mandar uma mensagem para o outro, porque é nessa linha que nós vamos conseguir congregar. E é isso que Deus vai falar conosco. Olha bem, quando a gente busca o significado de congregar, significa ficar junto, reunir-se, unir-se intimamente, misturar-se, permanecer junto. Gente, ovelha fica junto, misturado. Não quer dizer que um vai invadir a vida do outro, vai ser fofoca, confusão. Não, isso aí é coisa do inferno. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de comunhão. Esse reunir, unir-se, caminhar junto, permanecer junto, significa comunhão. O corpo de Cristo foi criado para andar em comunhão. E a ceia representa isso também. A ceia diz que nós estamos juntos, como aquela canção diz, né? Um corpo bem ajustado. E nós caminhamos para esse alvo, mesmo que não esteja 100%, mas o nosso alvo é esse. Ser esse corpo bem ajustado. E diz também que é a ação de congregar, de reunir em assembleia. Então, nós nos reunimos. É uma reunião de assembleia. Várias pessoas se reúnem em um lugar. E eu achei aqui um outro ponto também muito interessante, que diz assim, que essas pessoas, elas têm o mesmo modo de vida. Olha que legal. Ou seja, todas as pessoas que se reúnem para congregar em assembleia, são as pessoas que decidiram viver a vida de Cristo. Que coisa linda! A igreja, ela reflete a vida de Cristo. E agora eu quero perguntar para você aí, você que é a igreja, olha, será que o fato de nós estarmos em quarentena é para a gente parar de buscar esse modo de vida em comum? Será que nós estamos liberados? Será que Deus olhou para a igreja e falou, igreja, começou a quarentena lá em março,
Então, desde agora, então, vocês não vão congregar. Então, vocês podem parar de concordar, de viver o mesmo estilo de vida que a vida de Cristo. É claro que não, amados. Nós sabemos que isso não é verdade. Pelo contrário, o que nós temos falado e pontuado a cada culto, a cada ministração é: busque mais, ore mais, jejue. Vá atrás de alguém, peça ajuda, ajude alguém, vê se a pessoa está passando alguma necessidade. Olha para o seu próximo, levanta a mão se você está precisando. Mas anda junto, anda junto. Aqui na igreja nós temos que dar, assim, algumas direções, tipo, você está num culto ali, né, online, pelo nosso aplicativo, aleluia por esse recurso, Deus é muito bom e deu essa estratégia ali no coração do nosso pastor Rodrigo. E a gente fala, olha, a hora que terminar o culto, cada um posta o seu versículo. Gente, eu tenho achado lindo, que até a irmã Hilda, que estava quietinha, agora está postando, não sei se é ela, se é os meninos, mas aí até capricha, né? Coloca lá um fundo para o versículo, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso. Eu gosto também daqueles que marcam na Bíblia e tiram a foto da própria Bíblia, ou aquele que gasta um tempo para digitar, ou vai lá no aplicativo da Bíblia, cola o versículo e posta. E não importa a forma, o que importa é você obedecer a visão. Porque nós temos que entender, amados, que é uma direção, uma visão que Deus nos deu. Para quê? Para que a gente veja, ó, o irmão hoje cultuou, o outro também, o outro está aqui. Porque a nossa ideia inicial era a foto, mas nem todo mundo gosta de foto, a gente não pode obrigar as pessoas, né? Então, nós colocamos, posta um versículo, isso é ótimo, porque durante a ministração, você e eu, nós ficamos assim, qual versículo eu vou postar? O que Deus vai falar mais forte ao meu coração? E ali a gente posta aquilo que Deus falou conosco. Isso vai testificar o quê? Irmão, ó, eu estou aqui, eu estou congregando. Ah, mas eu estou lá congregando, não estou legal. Então você levanta a mão e fala, ó, eu preciso de ajuda. Pastora, pastor, eu preciso de um horário, vamos sentar, vamos conversar. É assim que as coisas funcionam. O que não pode acontecer? Ovelha andar sozinha. Porque congregar significa permanecer junto. Ovelha sozinha é presa fácil. Ovelha que ficar sozinha em tempo de quarentena, há uma chance muito grande de não voltar aos cultos quando os cultos voltarem. Então, amados, nós não podemos forçar ninguém a congregar. Nós não podemos forçar ninguém a interagir. Mas nós temos que avaliar algumas coisas. Sabe por quê? Porque é a estratégia que Deus está dando. Então, diante de uma estratégia de Deus, o que é melhor fazer, pastora? Obedecer. Porque, amados, quando eu estudava essa ministração, Deus colocou no meu coração assim que às vezes nós conversamos sim na rede social, no WhatsApp com outras pessoas. Nós mandamos mensagens. Nós não vivemos ali dentro de uma bola e não interagimos com ninguém, não, nós interagimos. Só que Deus me confrontou enquanto eu estudava, confrontando a igreja, porque o problema às vezes é que nós interagimos com as outras pessoas, nós não queremos interagir com a igreja. Se você não interage com a igreja, você está deixando de congregar. Então a palavra de Deus hoje é mesmo para te admoestar e dizer, congregai-vos. Quanto mais o dia se aproxima, começa a interagir no corpo, porque o reunir, o permanecer é nessa linha. Nós temos a mesma fé, a mesma visão, o mesmo coração. Nós queremos caminhar. Não, eu tenho muita dificuldade de interagir. Ora, busca, esforça. Gente, na caminhada, Eliane, eu não faço só o que eu quero. O meu querer, aliás, ele já ficou lá para trás há muito tempo. E às vezes quando eu luto por uma coisa que só eu quero, Deus não quer, eu me arrependo. Então nós temos que aprender que nós temos que nos esforçar. Qual a visão que foi dada? Poste um versículo. Se você gosta de tirar uma foto, poste uma foto. Isso é interagir. E nós vamos ver que Deus quer muito mais. Isso é o mínimo. É o mínimo. Por quê? Porque isso vai mostrar que há um esforço. Aquela pessoa está ali. Né? Há um ditado popular que diz assim: quem não é visto é esquecido. Sabia? Quem não é visto é esquecido. Não está na Bíblia, não. Mas é uma verdade. Porque a pessoa que se isola, que se fecha, amados,
ela perde muito, muito. E nós temos que nos esforçar. E relacionamento é construção. E a gente vai ver isso aqui no decorrer. Antes de nós avançarmos nessa linha de congregar, eu quero te convidar a ler comigo Isaías capítulo 1, onde o profeta falou o que é não congregar. É muito importante a gente saber isso, porque às vezes o fazer o que parece certo, mas fazer errado é pior. Mas isso não nos dá motivo para não fazer o que é certo. Nós só temos uma opção, resumindo, fazer o que é certo. Então, Isaías, no capítulo 1, no versículo 10, olha bem o que o profeta diz. Aqui, no título desse texto na minha Bíblia, diz assim: condenado o culto hipócrita. Olha bem, é muito sério isso que nós vamos ler. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Olha, Deus está comparando ao povo dele como o povo de Sodoma e Gomorra. Um dia desses nós ministramos aqui, lembrai-vos da mulher de Ló. Como diz o pastor Rodrigo, vai lá no nosso site, entra lá, busca essa mensagem, ouve ela, glória a Deus. Então, ele está falando que o povo de Deus estava como Sodoma e Gomorra. Você lembra como que estava Sodoma e Gomorra? A Bíblia disse que o clamor estava chegando aos ouvidos de Deus. Por quê? Porque eles estavam pecando tanto que o pecado estava até falando para Deus. Deus estava ouvindo o pecado, de tanto pecado que tinha na vida daquelas pessoas, daquelas cidades. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilho, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Olha bem até o versículo 15. Você vê Deus admoestando aquela igreja, na época ali do profeta Isaías. Deus falando assim: olha, eu não tenho me agradado das ofertas, eu não tenho me agradado das entregas de holocausto. Eu não estou recebendo o incenso que vocês estão queimando para mim é abominação. Deus está falando as festas, os sábados, as convocações das congregações. Deus está falando, vocês se reúnem em festas, em programações, mas eu não estou suportando essas coisas. Eu não estou recebendo oferta, eu não estou recebendo culto. Quando vocês levantam as mãos, eu não estou suportando. Eu escondo de vocês os olhos. Deus está falando, quando vocês oram, eu não ouço a oração. Sabe por que Deus estava falando isso com aquela igreja, com o povo de Deus? Porque ele diz, olha, no versículo 13, na parte B, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Era só solene aquele ajuntamento, mas do Senhor não tinha nada. Amados, se nós não vigiarmos, nós corremos um risco de viver esse tipo de congregar ou de já ter vivido. Pastora, será que é por isso que nós estamos parados? Eu acredito que sim, porque nós não podemos nos reunir para congregar, amados, com uma vida cheia de pecado, cheia de iniquidade. Quem pode esconder alguma coisa do Senhor nosso Deus? Podemos enganar uns aos outros, mas ao Senhor nós não podemos. E Deus via a iniquidade, Deus via o pecado. Deus não recebia a oferta, Deus não recebia
recebia o culto, Deus não ouvia a oração. Quando aquela igreja ali levantava as mãos para adorar o Senhor, Deus virava o rosto, Deus não tinha prazer. Porque Deus via que tudo era falso, nada era verdadeiro. Porque o nosso culto ao Senhor é algo constante. Enquanto nós levantamos, nós trabalhamos, nós sentamos à mesa para fazer uma refeição. É quando nós pedimos perdão para alguém. É quando nós decidimos assim dar ao Senhor o nosso melhor no nosso dia a dia. Amados, nós temos que entender que o que Deus queria aqui era ensinar essa igreja a congregar. Olha bem, Ele não estava admoestando, Ele não estava corrigindo, exortando, notificando, apenas para apontar o erro e falar, o culto de vocês eu não quero receber. Não, Deus estava falando, vem cá que eu vou ensinar vocês. Olha bem o que Ele diz no versículo 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Deus está falando, é possível mudar. É possível ser lavado, ser remido na água que é a palavra, no sangue do Cordeiro. Então Deus está falando, cessa de fazer o mal, cessa de pecar. Amados, eu lembro acho que ano passado, retrasado, uma ministração que eu preguei no domingo à noite, em que eu falei assim, sobre o amar a si mesmo, o amor próprio. Aquele que ama a si mesmo, ele não permanece no pecado, porque o pecado é o mal que eu faço contra mim mesmo e contra as pessoas que eu relaciono com elas. Versículo 17, aprender a fazer o bem. Deus está falando, olha, vocês estão fazendo tanto mal que vocês vão ter que aprender a fazer o bem. Vocês esqueceram de fazer o bem. Então Deus está falando, volta, aprende a fazer, atendei a justiça, ou seja, anda reto, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteei a causa das viúvas. Então Deus está falando, olha, é possível se você quiser. O versículo 19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus está falando, olha, convertei-vos, congregai-vos. É isso que Deus quer. Não tem como congregar sem converter, amém? E aquele que não persevera em congregar, muitas áreas ali vai ficar sem converter mesmo, não vai ter jeito de ser transformado. Então nós temos que entender, amados, a ótica de Deus sobre esse tempo. Então, o não congregar é isso aqui. É até umas reuniões que acontecem, mas todos se reúnem em pecado, em iniquidade. Deus não recebe esse culto. Não é esse tipo de congregação que Deus quer. Não é isso. Mas Deus está falando, em pandemia, eu quero que você congregue. É possível. Vá comigo na sua Bíblia lá para Atos 2, versículo 42 e 47. Atos 2, versículo 42 e 47. Olha bem como a igreja aqui de Atos, a igreja que estava ali no dia de Pentecostes, que foi só crescendo, fazia no seu congregar de casa em casa. Atos 2, versículo 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, como no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, o que nós vemos nessa vida de congregar aqui de Atos? Comunhão. Nós não podemos perder a comunhão em tempo de pandemia. Uma comunhão em que nós nos envolvemos uns com os outros. Nós perseveramos na doutrina. Essa doutrina não é doutrina religiosa, é doutrina bíblica. Quando você vê o irmão na rede social, as postagens, o comportamento, você vê na rua, os lugares que ele está frequentando,
Nós temos que testemunhar uns para os outros, falar, eu estou permanecendo, permanece também. Amados, a nossa responsabilidade no corpo não é mais só sobre a nossa vida. Nós temos responsabilidade sobre o outro como igreja. Nós temos compromisso com o irmão, nós temos uma aliança como família de Cristo. Diz no partir do pão e nas orações. Havia um congregar, por quê? Porque a necessidade de um era a necessidade do outro. Então, eu reparti o que eu tinha, aquele que tinha mais, ele dava para aquele que precisava, que estava faltando. Então, e havia oração. Amados, como que eu deixo de congregar em tempo de pandemia? Quando você para de orar. Quando você para de orar. Porque o congregar é você reunir, permanecer no mesmo estilo de vida. Não pode cessar, pastora, mas eu vou falar a verdade com a senhora, ou eu vou falar a verdade com o Espírito Santo, porque eu não vou te ouvir. Eu vou falar a verdade agora com o Espírito Santo que está aqui sondando meu coração. Mas eu só orava quando eu estava no culto. Eu só orava na hora da ministração, quando o irmão ministrava louvor. Eu só orava ali quando orava durante a pregação. Era só isso, eu não orava. Então, olha bem, Deus está falando com você, congregai-vos em tempo de pandemia. Sabe por quê? Porque senão você não vai sobreviver a isso. Amados, o que nós estamos vivendo é muito sério. Então você não orava. Glória a Deus, Deus é bom, é Deus de misericórdia, Ele está no controle, Ele continua sendo Deus. Isso é o ponto positivo. Agora, Ele pode ter misericórdia de você, se você se arrepender e falar, Deus, então eu quero começar. Eu quero começar a orar, eu quero começar a buscar, eu quero depender mais do Senhor. Eu entendi que para eu congregar no tempo de pandemia, eu vou ter que partir o pão, vou ter que preocupar com os irmãos, repartir o que eu tenho, vou ter que permanecer na doutrina da palavra, eu vou ter que permanecer em oração. Então, Deus, eu quero viver isso, eu vou buscar, eu não vivia nem antes, mas agora eu entendi que se eu não fizer isso, eu vou morrer espiritualmente. Então, entenda, amados, é o que nós precisamos fazer. A Bíblia diz também que havia temor, e por isso havia prodígios e sinais que eram feitos através dos apóstolos, através daquela igreja. Eu estou em quarentena, então para que temor? Eu posso fazer muita coisa que ninguém vai nem ver, é dentro de casa, ninguém está sabendo. Não! Quando você permanece na mesma visão, no mesmo estilo de vida, com os irmãos de Cristo, olha bem, você vai continuar temendo a Deus. Sabe o que você tem que lembrar? Sabe aquele irmão que a última vez que você viu ele foi naquele culto, dia 15 de março de 2020, aquele irmão que você não vê ele mais, você tem um compromisso com ele. E não é porque você não está vendo o rosto dele em cada culto, que esse compromisso não existe. Então, se eu e você decidimos andar sem temor, nós vamos prejudicar quem nós não estamos vendo mais. Mas o contrário também. Se nós permanecemos no temor e fugindo do pecado, fugindo da iniquidade, nós vamos ser bênção na vida desses irmãos. E quando as reuniões voltarem, todos nós estaremos aqui. Amém, irmãos? É isso que o nosso Deus quer de nós. E nós precisamos permanecer nessa direção. Por isso que haja temor em cada alma, em nome de Jesus. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E aqui diz que eles distribuíam, eles repartiam os bens que eles tinham no versículo 45. Ou seja, um olhar de comunhão, um olhar em que você olha para o outro e você se preocupa com a necessidade do outro e você busca suprir a necessidade do outro. Amados, tantas coisas Deus podia fazer sozinho, mas Deus, na sua inteligência, na sua perfeição, Ele escolhe usar a mim e usar você para servir o próximo. E quem é mais próximo de mim e você? Aqueles que estão dentro do corpo de Cristo, aqueles que estão dentro da sua casa, que é família de sangue, família da fé. Esses é que são os nossos, que estão mais próximos. Versículo 46, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, com verdade. Então nós não vamos reunir lá
durante o culto eu vou estar fazendo isso, eu vou estar fazendo aquilo, eu vou dispersar, eu vou fazer outra coisa enquanto eu estou ouvindo o culto. Não, gente. Com singeleza de coração. Para, amados. Um dia desse, começou o culto. E ó, começou o culto, olhei para minha unha estava incomodando, parecia que estava grande, minha unha chega num ponto que, né, eu não aguento, eu tenho que cortar. E aí, veio aquele pensamento assim, vou lá pegar o cortador, vou cortar e vou lixar minha unha. Eu falei, opa, se tivesse lá na igreja, eu ia chegar lá na igreja, cortando a unha e lixando a unha. Os irmãos iam olhar e falar assim, meu Deus, a pastora está com algum problema. Então, amados, nós temos que ter esse envolvimento. Por que isso é tão importante? Para nós não perdermos a essência no Senhor. E a essência da comunhão com os irmãos. Algo que nós já temos pontuado aqui, tem a reverência. Quando você aquietar ali para ouvir os cultos, é importante que nós venhamos a entender assim, eu estou cultuando ao Deus vivo. Eu estou aqui buscando Jesus. Jesus vai falar comigo. Ele vai falar comigo na oração, no louvor, na palavra. Eu preciso ouvir o que Ele tem para me dizer. Eu não estou com vontade, Deus, mas eu vou parar aqui para obedecer. Eu escolho obedecer, se eu estou querendo ou não. Eu quero obedecer, por quê? Porque é uma questão de salvação. E nós temos que nos amar mais, queridos. Porque o amor próprio não é a gente fazer o que nos agrada, mas é a gente fazer o que vai nos salvar. Quando nós temos atitudes que vai salvar a nossa alma, isso testifica que nós nos amamos. O contrário, não. Então, nós temos que entender que nós temos que buscar isso, de viver dessa forma. Né? Não temos como reunir no templo, então aí na sua casa, busca essa alegria, essa singeleza, essa verdade, de estar ali reunido com os da sua casa. Na minha casa é só eu, então com você aí você pode ter a certeza e a confiança que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e as nossas orações cobrindo a sua vida, para que você persevere até que tudo isso passe. E aqui diz que havia verdadeira adoração no versículo 47, porque a vida deles era condizente com o culto que eles ofereciam a Deus. Então havia um verdadeiro louvor, o contrário do que acontecia lá em Isaías capítulo 1 que nós lemos. E por causa dessa verdadeira adoração, desse verdadeiro culto, a Bíblia diz que o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, tenha essa fé conosco, de que Deus está acrescentando. Nós temos que permanecer na posição certa, que Deus vai acrescentar. As pessoas continuam nos observando. E por as pessoas continuarem nos observando, sabe o que acontece? Elas irão se converter através do nosso testemunho, através das vezes que nós vamos orar com elas, que nós vamos falar da Bíblia com elas. Então nós temos que ter essa convicção. Este é o culto que Deus quer de nós. Caminhe comigo para Romanos 12. Romanos, algumas páginas à frente aí. Romanos 12, versículo 15. Olha bem o que a palavra de Deus diz. Romanos 12, 15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém, irmãos? Quando você continua congregando, quando você permanece firme com um grupo de pessoas que é a igreja, que é o corpo, que decidem ter o mesmo estilo de vida, você vai se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas nós precisamos disso, sabia? É tão bom quando a gente está alegre e alguém se alegra junto com a gente. É tão bom quando a gente está também naquele dia que a gente chora e a gente acha alguém para chorar junto. Porque Deus não criou o ser humano para ele viver sozinho, senão Deus tinha criado só Adão. Né? Mas Deus criou o que? A Eva, porque Deus disse, não é bom que o homem viva só. Deus está falando, eu criei o homem para minha glória e eu criei o homem para ele relacionar. Então relacione. Nasceu uma criança, alguém
a família cresceu, glória a Deus, nós vamos nos alegrar. Aí é o aniversário do irmão, que coisa boa. Às vezes tem dia que o Facebook é que me conta quem é o irmão que está fazendo aniversário. E às vezes quando eu não lembro também, algum irmão me lembra, eu acho isso maravilhoso. Manda uma mensagem para mim ou para o pastor e fala, ó, fulano está fazendo aniversário. E ali a gente entra no grupo, todo mundo coloca, parabéns, irmão, mais um ano de vida. Isso é se alegra. Não, não quero. Não, gente. É andar junto, é unir-se. Isso vai quebrando as barreiras. Nós temos que misturar. Você viu o significado de congregar isso? É unir-se, é andar misturado. A gente não vai invadir a vida de ninguém, mas nós temos que ter essa comunhão. É uma ligação. Você já pensou? Uma pessoa faz aniversário lá, é na família dela. Vamos pensar sendo família de sangue, não a família da fé. E ninguém na casa dela dá os parabéns, ninguém fala meus parabéns, ninguém reage, ninguém parece que está todo mundo morto, ninguém faz nada. É horrível. E na fé? Na fé também não pode acontecer isso. Na família da fé nós temos que falar, irmão, parabéns, glória a Deus pela sua vida, Jesus te abençoe. E aleluia. É por quê? Porque nós temos que se alegrar com os que se alegram. Ah, chegou a notícia de um velório. E aí você pensa assim, graças a Deus, está em quarentena, aí eu não tenho que ir no velório, porque aí eu já tenho uma desculpa. Irmãos, isso é até pecado. Porque nós temos que chorar com os que choram. Então, perder um ente querido, eu não posso estar lá, porque o velório é só 2 horas. E eu não posso... É complicado, às vezes eu estou trabalhando, é meu horário, eu não tenho condição, ou eu estou passando mal, eu não tenho condição de estar lá física, enfim, algum empecilho. Então, o mínimo é usar o meu telefone. Pega o telefone, liga, irmão, meus sentimentos, você perdeu um familiar, né? Eu estou orando por você, como é que está a sua família, que o Espírito Santo console. Não, eu não gosto de fazer isso. O que Deus está falando? Vamos aprender. Deus falou, deixa de fazer o mal e começa a aprender a fazer o bem. Congregar no tempo de pandemia é isso. E eu nem fazia isso quando estava reunido todo mundo. Então agora Deus está falando, começa a fazer, aprende. Aprende. Nós temos, amados, que sentir o que o outro está sentindo. Isso se chama empatia. O corpo entende, o corpo é assim. Se você bate o dedão lá na parede, é aquela hora que você fala, glória a Deus, santo é aquele que vive, aleluia. É assim que eu faço, né? E ali dói tudo, dói até o cérebro na hora. Parece que, né, o corpo todo apanhou. Gente, o corpo de Cristo é assim. Se o dedinho midinho lá no pé sentiu alguma coisa, eu vou sentir com ele. Ah, se ele ficou feliz, aconteceu alguma coisa, então eu também vou ficar feliz, eu vou me alegrar. Entende? Eu tenho que me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ah, pastor, então o que eu vou fazer agora? Você vai aprender a fazer o bem. Não resista às direções de Deus. Mas nesses últimos dias, Deus me deu a oportunidade de observar o caso de uma pessoa. E observando, eu me entristeci. Porque a pessoa já é mais de idade e muito sozinho. Muito. Uma situação muito delicada, sabe? Precisando de ajuda, precisando de quem faça isso, faça aquilo outro. E ninguém ali para fazer. Sabe? A pessoa precisando de uma companhia, de alguém para ficar, para dormir com ela, e não tinha ninguém. E eu até tentei me aproximar, mas a pessoa muito difícil, quase uma pessoa irrelacionável. Eu nem sei se existe essa palavra, se não existe eu estou inventando. Gente, a pessoa não quer relacionar, ela nunca está boa, não está satisfeita, é só do jeito dela, muito mimada, e não tem como, e nada satisfaz, nada agrada. Então, não tem como. Gente, relacionamento é construído. Se nós não construirmos essa comunhão com o corpo, nós estamos deixando de congregar. Entende? Esses dias eu tenho observado também a questão do meu sogro. Tenho que falar, glória a Deus, que tem dois filhos, né? Uma filha e um filho. E tem lá também o meu cunhado, que é genro dele, que estão cuidando, estão lá junto. Glória a Deus, por quê? Porque isso foi criado.
Isso não nasceu do nada. Então, amados, relacionamento é isso, é empatia, você se envolver, você ter compaixão do outro, você se compadecer, mas isso tudo é gerado. É gerado, então nós temos que querer viver esse estilo de vida. Quando a gente lê aquele texto que Jesus fala lá em Mateus, que nós temos que bater, abrir, ciliar, né, até que a resposta venha, buscar até achar. Ali Deus fala também que tudo aquilo que você quiser que os outros façam para você, faça para eles. E ele fala assim, isso é o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus 6 ou 7, se eu não me engano. Então, gente, o que Deus está falando? O que você quer que faça com você, faça pelo outro. Esses dias eu estava lembrando, aquele paralítico que foi curado, os 4 amigos dele levaram ele lá e ele foi curado. E eu fiquei pensando, gente, se ele não tivesse aqueles 4 amigos, o que ele ia fazer? Mas você acha que aqueles 4 amigos iam existir no dia que ele precisou de ir lá ser levado diante de Jesus para ser curado? Não, ele construiu um relacionamento. Ele construiu. Então a igreja é esse lugar de empatia. É o lugar que a gente se envolve. É o lugar que a gente se alegra com os que se alegram. É o lugar que a gente chora com os que choram. É o lugar que eu deixo o meu interesse até para cuidar do interesse do outro. Isso é cristianismo. E isso não pode deixar de existir em tempo de pandemia. Por isso que agora é o tempo de nós congregarmos. E é assim que nós vamos congregar. Leia agora o capítulo 13, aqui mesmo de Romanos, versículo 8 e versículo 10. Diz assim, olha, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, ou seja, todos os mandamentos se resumem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você sabia que às vezes o mal contra o próximo não é você fazer o mal, mas é você deixar de fazer o bem? A Bíblia diz que se eu posso fazer o bem para alguém, não faço, eu peco. Então, às vezes, o fazer o mal ao próximo não é deixar, não fazer o bem, mas é deixar de fazer o bem. É deixar. Porque eu tenho a oportunidade de fazer, mas eu escolho não fazer. Então, eu estou fazendo mal para o meu próximo. E olha, gente, Deus disse na palavra dele que se nós não amamos a quem vemos, como que nós vamos amar o nosso Deus a quem nós não vemos? É impossível. João deixou essa dica. Então, quando eu não consigo amar o meu próximo, ter empatia, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, eu não estou demonstrando amor. Amor não é sentimento. Você pode não gostar de alguém, mas amá-lo. Sabia? Por quê? Porque o gostar, você tem afinidade, você gosta, tem a mesma ideia, o mesmo papo, interage, papapá, e tem afinidade. Mas o amor é atitude, às vezes você nem gosta tanto. Por isso que Jesus falou, amai os que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos. Por quê? Porque é possível, você não vai andar junto ali, embolado, misturado, mas o que você vai fazer? Você vai fazer o bem para ele, você vai orar, você vai servir, né? Se a pessoa estiver triste, você pode até ir lá, falar com o Espírito Santo, te console, te fortaleça. Você está tendo empatia, você não está se vingando, não está retribuindo o mal por mal, mas o mal com o bem. Então, amados, é isso que Deus quer nos ensinar, que nesse tempo de congregar, em tempo de pandemia, vai ser dessa forma. Você vai ter compromisso com os horários de culto, compromisso com as direções, com as visões que tem que ser dado, poste o seu versículo, interaja, né? Se você interage com alguém lá que não é da igreja, se esforça a interagir com a igreja, mande uma mensagem, o irmão, aquele que quando tinha o culto e você conversava com ele aqui no culto, que seja no momento que estava servindo, que seja no final do culto, que seja quando chegasse. Há quanto tempo você não conversa, irmão? Manda uma mensagem, faz uma ligação, manda um áudio, enfim,
reage, faz alguma coisa. Por quê? Porque isso vai testificar que você está congregando em tempo de pandemia. E nessa interação você vai ver a necessidade do outro. Vendo a necessidade do outro, nós vamos ter a oportunidade de tirar os olhos de nós mesmos. Isso é ótimo, amados. E aí a gente vai poder abençoar o outro, suprindo a necessidade dele. Isso é igreja. Isso é corpo de Cristo. Então nós temos que ter esse comportamento no tempo de pandemia, porque isso vai testificar: eu estou congregando em tempo de pandemia. Volte com a sua Bíblia comigo, ali para Gálatas 6, versículo 9 e 10. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim, olha: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiveres oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O Senhor está falando na palavra dele, olha, não canse de fazer o bem. Ah, mas eu já fiz tantas vezes, a pessoa não reconhece. A Bíblia fala que o que a mão esquerda faz, a direita não fica sabendo. A gente não faz por troca, mas a gente faz por quê? Porque Jesus já fez muito mais por nós, então a gente só está dando aqui que a gente já recebeu, amém? Ninguém pode dar aquilo que ele não recebeu. Então, se nós recebemos o bem da parte de Deus, entrega, passa para frente. E ele está falando, olha, se você está ceifando, se você está colhendo, por quê? Porque você plantou. Não deixe, queridos, às vezes a pessoa chega no final da sua vida e a gente escandaliza, coitado, foi para o asilo, ficou abandonado, não tem ninguém para cuidar, não sei o quê. Mas o que aquela pessoa construiu? O quê? No mínimo, irmãos, no dia que nós morrermos, nós vamos precisar de 4 pessoas para carregar o nosso caixão. Aqui na terra, nós precisamos no mínimo de 4 irmãos, podemos ajudar a levar até a Cristo, permanecer nele. Foi assim aquela passagem lá do paralítico. Mas quando morrer, precisa de 4 pessoas para carregar o caixão. Até depois de morto, a gente precisa de gente do nosso lado. Olha, aprender a relacionar com gente é tão importante, sabe por quê? Porque o Filho de Deus aceitou ser gente e ele veio à terra como homem. Então nós temos que aprender a congregar em tempo de pandemia. Como? Relacionando, reunindo-se dessa forma, interagindo, investindo em permanecer junto, no mesmo estilo de vida, que é o quê? Que é a doutrina, a vida de oração, a vida de comunhão, olhar pela necessidade do outro, cuidar do outro, fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A todos, mas principalmente aos da família da fé. 1 Timóteo 5:8. Ande aí algumas páginas. 1 Timóteo 5:8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Eu creio que uma das coisas que Deus está trabalhando nesse tempo de pandemia é o nosso relacionamento dentro de casa. Aquele negócio de apatia, indiferença, o outro está caminhando, se perdendo, indo para o inferno, não estou nem aí. Isso Deus está mudando. Não existe isso, amados. Se nós conhecemos a palavra e sabemos que o caminho está torto, há uma responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo sangue do nosso próximo. E isso é muito sério. Eu não posso ser apático de olhar e falar, vai dar errado, vai ruim, vai acabar, vai se perder, está saindo da igreja e eu não vou fazer nada. Não, eu tenho que orar, se eu tiver a direção, eu vou lá e falo, eu busco alguém que possa ir lá falar, eu vou com a testemunha, mas alguma coisa eu faço, eu mando uma mensagem, eu oro, nossa, eu estou vendo que o irmão não está conseguindo envolver essa semana, eu vou fazer um jejum de 7 dias de uma coisa que eu gosto muito, para aquele irmão reposicionar. É isso que é igreja. É isso que é igreja. A gente acha que jejum é só para nós, não pode jejuar para o outro. Faz um jejum para a vida daquele que não está interagindo, não está fazendo, não está participando, não está envolvendo, começa a orar. Ah, talvez é uma artimanha, manda fogo do inimigo e fala, Senhor, que o inferno solte essa vida em nome de Jesus. Por quê? Porque a igreja guerreia e a vitória já foi dada pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ter discernimento, amados, e saber lutar, não deixar de congregar em tempo de pandemia. É isso que o Pai está falando. Ele é o dono da igreja, então vamos dar crédito àquilo que o Senhor assim nos fala.
Agora volte para Hebreus, nós já estamos quase encerrando. Hebreus 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Olha bem, nós lemos o 25. É só a gente ler os anteriores que a gente vê que Deus fala muita coisa. E vai testificar tudo que a gente já meditou aqui. Aleluia. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Olha, a Bíblia está falando assim, olha, esse é o tempo. Entra mesmo com ousadia, com intrepidez no Santo dos Santos. Busque a presença de Deus, permaneça nesse novo e vivo caminho. Por quê? Porque foi pagado um preço pela carne, pelo corpo de Cristo. O véu se rasgou, não precisamos mais ali do sacerdote, do sumo sacerdote. Já pensou se a pandemia tivesse acontecendo lá na época de Moisés, de Arão? Ia dar ruim, ia ser muito difícil. Nossa, eu tenho que fazer a expiação, mas eu não posso ir lá. Como é que eu vou fazer? Como é que Arão vai interceder por mim? Porque eu não posso ir lá na reunião, eu não posso levar o sacrifício de holocausto, então eu vou morrer no pecado, ou se eu sair eu pego a pandemia, como é que eu faço? Não, hoje todos nós somos sacerdotes, sacerdotisas, e nós temos o grande sacerdote da casa de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, e você ora, e Ele ali é o intermediador entre nós e o Deus Pai. Que coisa maravilhosa. Então nós temos que o quê? Congregar em tempo de pandemia. Dessa forma, permaneça nesse novo e vivo caminho. Aí ele diz também, olha, um coração sincero, ou seja, ande na verdade, porque isso vai fazer com que você continue congregando. Em plena certeza de fé. Gente, isso é um ponto crucial. Porque o diabo, ele trabalha trazendo dúvida. Mas se eu e você tivermos certeza da fé, e nós ficarmos aí, né, com essa pandemia até 2021, o que vai acontecer? Nós vamos continuar congregando em tempo de pandemia. Mas e se houver dúvida da fé? Ah, eu sirvo a Deus, mas não precisa ser tanto assim. Isso é dúvida. Eu preciso orar, mas agora não preciso orar, mas não está tendo a reunião. Isso é dúvida. Ler a Bíblia? Ah, deixa para os pastores. Eles estão lendo, tá bom. Eles lêem, falam para nós. Ué, não é isso. Deus está falando, examinar as Escrituras. Então eu não posso ter dúvida. Porque se eu tiver certeza da fé, eu vou continuar congregando, tendo o coração purificado e de má consciência lavado o corpo com água. Ele está falando de um coração que foi purificado, foi transformado, foi tirado das mazelas. O corpo também foi purificado. Por quê? Porque a palavra é que nos lava. Então, quando eu decido viver a palavra, eu sou lavado. Essa água aqui não é água física, é a água da prática da palavra. Se você pratica a palavra, você está sendo lavado por essa água. Versículo 23, guardemos firmes a confissão da esperança. Qual a esperança? A volta do Senhor, gente. Sem vacilar, não vacila nesse tempo, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Deus está no controle. Ele sabia e Ele sabe que nós iríamos passar por tudo isso, e Ele sabe também o que está por vir. Então permaneçamos firmes sem vacilar. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É isso que Deus está falando. Olha, você que está congregando em tempo de pandemia, você vai estimular o amor e as boas obras. Nós vamos considerarmos mais uns aos outros. Então eu vou olhar para o outro e vou falar, irmão, fica firme. Eu estou lá, ó, eu participo, mas eu vejo que você não participa. Vamos, qual que é a sua dificuldade? Eu vou orar com você. Nesse tempo de pandemia, você já pegou o telefone, ligou para o irmão, falou, irmão, eu quero orar. Eu quero colocar diante do Senhor a sua vida. Ah, você está alegre, eu quero orar agradecendo pela sua alegria. Não, você está triste, então eu vou chorar aqui, vou orar chorando por tudo isso que você está vivendo. Então, amados, nós temos que nos envolver, porque isso é que vai testificar
que nós estamos congregando em tempo de pandemia. Ovelha que anda longe das outras é ovelha presa fácil e é ovelha que está deixando de congregar. Então nós temos que nos firmar na palavra de Deus, em que ele diz no versículo 25, não deixemos de congregarmos. E eu vou colocar aqui e acrescentar, porque eu creio que é a direção de Deus. Mesmo em tempo de pandemia, como é costume de alguns, nós vamos ver alguns deixando, mas aí diz, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então aquele que está se distanciando, chama ele para perto, se envolva, aprenda a fazer o bem se for necessário novamente e deixe de fazer o mal. E Deus há assim de receber o nosso culto no nosso dia a dia. Amém? Que nós possamos permanecer congregando em tempo de pandemia. Qualquer dificuldade, fale comigo, fale com o pastor, busque ajuda, interaja com os irmãos, não abandone aquele irmão que você conversava com ele aqui nos cultos, faça um contato do ministério, né, dali do mesmo ministério onde você estava servindo na igreja, interaja, o corpo ele anda junto, unido, no mesmo propósito, no mesmo estilo de vida. Por isso, não deixemos de congregar em tempo de pandemia. Vamos orar, eu quero orar pela sua vida, por você que tem achado aí tão difícil continuar assim, buscando o Senhor com os cultos online. Eu quero orar para que Deus coloque tanta fome, tanta sede no seu coração, que você vai ter tanto prazer, você não vai nem ouvir as falhas, as dificuldades, as deficiências da internet ou da gravação, porque você vai estar com o ouvido assim aberto mesmo, para ouvir o que o Pai está falando, e ali isso vai ser uma continuidade. Porque, amados, olha bem, antes de eu orar eu quero falar só uma coisa. Quando você faz um jejum, e você fica muito tempo sem comer, o que acontece com o seu estômago? O seu estômago vai encolhendo. E a hora que você vai comer, você pode colocar no seu prato o tanto que você está habituado. Tem gente que come aquela montanha. Então, quando a pessoa põe aquela montanha, mas ela fez aquele jejum de um tempo maior, quando ela vai comer, ela sente um mal-estar. Por quê? Porque o nosso estômago é como que um músculo, ele encolhe. Então, o que eu quero dizer com essa palavra? Se você não se alimentar no dia a dia, quando você chegar na hora do culto, de reunir, sentar na sua casa e cultuar, você não vai ter tanta fome, ou não vai ter. Mas se você conseguir no dia a dia ter uma disciplina de alimentar e buscar, quando chegar a hora do culto, você vai ter tanto prazer, porque o Espírito de Deus vai começar a testificar a palavra com aquilo que você meditou. E isso vai te dar mais fome ainda, mais sede ainda do Senhor. Então, pega essa direção e vamos buscar esse tempo em que nós vamos congregar com fome e sede do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós adoramos o Teu nome, porque o Senhor não deixa de ser Deus por causa das circunstâncias, e o Senhor também continua a nos ensinar. Por isso nós glorificamos o Senhor, Pai, porque o Senhor nos quer dessa forma, congregando em tempo de pandemia. Que coisa linda! A igreja, o corpo, ali com compromisso uns com os outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, orando uns pelos outros, se preocupando com a necessidade do outro. Deus, nós queremos viver dessa forma. E nós sabemos que a liga para tudo isso se chama Espírito Santo. Então, Pai, nos enche do Teu Espírito. Nós queremos mesmo transbordar do Senhor, para que essa unção que é o Espírito venha nos ligar, venha nos unir, venha gerar em nós esse amor, essa fé, essa compreensão, esse desejo de fazer o bem, ó Pai, para que nós possamos avançar nesse tempo de pandemia, porque nós sabemos que o Senhor quer é que quando as reuniões retomarem aqui nesse salão, todos nós estejamos, mas também queremos que o Senhor tenha acrescentado mais e mais pessoas sendo salvas. Então nós queremos querer o Teu querer, Pai. Nós queremos essa verdade, nós queremos essa realidade. Pai, aquele que está ali como aquela ovelha na beiradinha, quase saindo a aprisco de Jesus, já está desanimado, ou talvez algum que já até saiu. A nossa oração, meu Pai, como corpo, como igreja, é: tem misericórdia, traz de volta, desperta quem está mais perto para poder ver o afastar do outro.
e buscá-lo e dar a ele uma palavra, ó Deus, ali para que ele retome, para que ele volte, para que ele tenha ali o desejo de permanecer na posição de filho e de filha de Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque assim como o salmista disse, é uma verdade, nós somos ovelhas do teu pastoreio, Jesus. Por isso que o Senhor possa continuar cuidando de nós até o fim, até o dia do Senhor, o dia da tua volta. Esse é o nosso desejo. Conserva-nos no Senhor, e que cada um que ouviu essa palavra venha decidir firmemente estar congregando durante todo esse tempo de pandemia, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Jesus te abençoe, que Ele te dê a graça e a paz, que o rosto dele resplandeça sobre você. Amém? Logo mais às 19 horas estaremos juntos aqui buscando mais do nosso Deus. Aleluia. Jesus te abençoe e um ótimo domingo. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.